Boa noite a todos. Então, estamos aqui para o nosso Evangelho desta terça-feira e vamos, neste momento, fechando os nossos olhos, elevando o nosso espírito, nos conectando com toda a espiritualidade amiga, para que possamos, neste momento, nos conectar com o nosso Mestre Jesus, para que possamos sentir a sua presença, sentir o seu amor, a sua luz. Este amor e essa luz que nos fortalecem, que nos dão forças para enfrentarmos tudo que a vida nos apresenta. Vamos, neste momento de comunhão com os espíritos de luz, chegar até o nosso Pai Criador, para agradecer a nossa vida, agradecer a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de podermos estar aqui ouvindo a palavra do Mestre Jesus, aprendendo, evoluindo. E a esse Pai carinhoso nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema que é dar, é uma alegria e é dando que se recebe. No Atos dos Apóstolos 20:35, Paulo de Tarso cita o seguinte: Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. E também São Francisco, na sua oração da paz, né, conhecida de todos nós, tem um trechinho lá que ele coloca: pois é dando que se recebe. Então, quando a gente fala em dar e receber, a gente tem que fazer uma diferenciação, porque dando que se recebe é bem diferente de dar para receber, não é verdade? A gente às vezes precisa ter esse cuidado. O dar, aquele incondicional, aquele que Jesus fala que é mais felicidade em dar, é aquele quando você faz alguma coisa, você se doa, mas você não espera nada em troca. Nada, absolutamente nada. Você não julga, você não quer nada em troca, você não quer retorno. Aliás, você só quer receber de Deus, da espiritualidade. E esse dar, pode ter certeza de quando você faz isso, você recebe. De alguma forma, a gente vai estar recebendo alguma coisa. Quando a gente fala o dar para receber, é aquele dar que eu faço assim: nossa, eu vou ajudar, ou eu vou dar, porque um dia alguém vai me ajudar, ou porque se eu fizer isso para essa pessoa hoje, amanhã ela vai me ajudar, não é isso? Só que esse dar para receber, normalmente ele causa muita frustração. Por quê? Porque a gente sempre vai ter aquele sentimento de ingratidão. Nossa, eu ajudei tanto ele ou tanto ela e agora ela me faz isso, né? Ou, ai meu Deus, por que que ela fez isso comigo, sendo que naquela vez que ela precisou, eu ajudei. A gente é muito disso. A gente coloca expectativa nas pessoas e a gente faz as coisas esperando receber alguma coisa. Não foi esse dar
que Paulo de Tarso está falando no Atos dos Apóstolos, não é esse dar que Jesus ensina e que nos dá felicidade. Existe uma ponte entre as pessoas que se chama dar e receber. E essa ponte, ela é muito frágil, né? Por que que ela é frágil? Porque a gente, às vezes, não consegue perceber essa diferença em dar e receber, né? Aí a gente precisa manter essa ponte muito firme, manter essa balança equilibrada entre saber doar, mas também saber receber. Porque às vezes a gente sabe ser misericordioso, a gente sabe ser caridoso, mas a gente não sabe receber misericórdia, a gente não sabe receber caridade. E a gente vai ver que isso também não é bom. É preciso saber dar para que as pessoas não se sintam feridas em sua dignidade. E é preciso saber receber para a gente entender melhor o ato de doar. Ora, quando você doa com qualidade, você recebe com qualidade, não é isso? Então, a gente precisa entender melhor esse ato de doar. E para entender melhor, a gente também tem que saber receber. Quando ajudamos alguém em alguma dificuldade, quando damos alguma coisa a alguém que precisa, seja material ou imaterial, nós estamos teoricamente em posição de superioridade. Somos nós os doadores, né? Então, a gente tem aquele sentimento, né? Eu estou doando, eu estou fazendo. Isso, tanto coisas materiais, quanto dar o ombro amigo, oferecer para conversar, enfim. Vou lá no centro fazer um passe, que é uma doação, vou aqui fazer a preleção, que é uma doação. Enfim, qualquer tipo de doação, a gente às vezes tem esse sentimento de superioridade, né? Então, a gente não dá importância para aquela pessoa que está recebendo, para aquela pessoa que está recebendo ajuda. Então, eu trouxe para vocês uma historinha que eu encontrei na internet. O autor do texto, ele está como autor desconhecido, mas ele conta que um dia ele estava lendo um livro que chama Trapeiros de Emaús, e que tinha um trecho onde um padre contava suas experiências com a caridade. Então, o padre contava assim, que quando eu era menino, eu costumava acompanhar meu pai, que todos os meses doava um dia do seu tempo para atender as pessoas carentes. Meu pai era médico, mas como já havia quem atendesse as pessoas nesse setor, já tinha muito médico lá ajudando, meu pai resolveu cortar o cabelo das pessoas, porque ele, quando estudava, ele exercia essa profissão. E eu percebia que, embora meu pai fizesse seu serviço de graça e com muito amor, as pessoas reclamavam muito. Elas exigiam tal ou corte ou aquele corte. E às vezes, quando íamos embora, eles xingavam meu pai, porque não haviam gostado do corte. Mas meu pai tinha uma palavra infinita de paciência. Ele tentava entender e atender aos que lhe pediam e jamais revidava as ofensas, chegando até mesmo a pedir desculpas quando alguém não gostava do trabalho que ele fazia. Então, um dia, eu perguntei por que que era assim, né? Por que que as pessoas reclamavam de algo que recebiam de graça e que elas não teriam de outra forma? Então, ele me disse, para que as pessoas, para essas pessoas, receber é muito difícil. Elas se sentem humilhadas porque recebem sem dar nada em troca. Por isso, elas reclamam. É uma maneira de manterem a autoestima, de deixar claro que ainda conservam a própria dignidade. Por isso, meu filho, é preciso saber dar. Então, a gente vê, né, que às vezes a gente julga as pessoas, puxa, que mal agradecida, puxa, que isso.
E quando a gente vê uma história dessa, a gente entende que não é que é mal agradecido, né? É que é difícil para essas pessoas aceitarem do outro, principalmente quando a gente se coloca em posição de superioridade, né? Como ele diz aqui. E aí, para nós refletirmos, quantas vezes nós não somos aquele que apenas dá, aparentemente com generosidade, mas guardando lá no fundo o nosso sentimento de superioridade sobre o outro? Ou quantas vezes a gente não dá esperando a eterna gratidão do outro, né? Se eu fizer hoje, ele vai ser eternamente grato a mim por conta disso, né? É uma boa hora para a gente poder refletir. Por outro lado, saber dar é importante, né? E a gente tem que saber, mas por outro lado, quando somos nós a receber, ou nós nos sentimos diminuídos, ou a gente recebe como se aquilo não nos fosse devido. Então, assim como essas pessoas que o médico aí disse, que se sentiam diminuídas em sua dignidade, quantas vezes a gente também, quando precisa receber, a gente não se sente diminuído? E aí, Brian Weiss, né, ele tem vários livros, para quem não conhece, e ele conta no livro dele que tinha uma moça que ela estava muito zangada com Deus, porque a mãe dela morreu e depois de vários anos de vida vegetativa. A mãe dela sempre ajudou todo mundo, sempre ensinou os filhos, o marido, a serem bons com todo mundo, a dar tudo aquilo que podia. A mãe sempre foi muito generosa, sempre abriu mão, às vezes, do tempo dela, das coisas que ela tinha, para poder ajudar os outros. E quando ela tinha mais ou menos uns 60 anos, ela teve um AVC dos dois lados e ela praticamente teve aí por 10 anos uma vida vegetativa, sendo cuidada pelos outros, né? Como um bebê indefeso, como está lá no livro. Aí ele fala assim, a moça continua na história. Minha mãe sempre ajudou os outros, nunca quis receber nada, não merecia isso, dizia ela, né? Então, ela recebeu, a moça, depois que a mãe desencarnou, ela recebeu uma mensagem da espiritualidade, dizendo o seguinte, né? Os espíritos dizendo: a doença da sua mãe foi uma bênção. Ela passou a vida ajudando os outros, mas não sabia receber. Durante o tempo da doença, ela aprendeu, e isso era necessário para a sua evolução. Por quê? Quem não sabe receber é aquela pessoa que ainda tem muito orgulho dentro de si. Então, quanto a gente não tem ainda de orgulho, né? Dentro da gente. E o orgulho é que faz com que a gente não receba, às vezes, as pequenas coisas que simplesmente a gente devia dizer o muito obrigado, a gente fica assim, incomodada, né? Às vezes, de receber um elogio. Quantas vezes alguém não chega para você, faz um elogio, ah, não, eu não mereço, ou são seus olhos, não é isso que a gente fala? Porque a gente é orgulhosa de simplesmente aceitar. Muito obrigada, né? Por isso. Então, quantas vezes nós recusamos orgulhosamente receber, porque nós não precisamos de nada, nós não precisamos de ninguém, ou porque temos vergonha de mostrar que nós somos frágeis, como se isso fizesse menor ao olho do outro. Não, eu não posso me mostrar fraca, né? O que as pessoas vão achar de mim? E a gente, às vezes, com isso, a gente se recusa a receber carinho, a receber afeto, a receber um ombro amigo, não só o material, né? O material é o de menos até nessas situações. E aí, mais uma reflexão. Quantas vezes fomos aqueles que tudo recebe, sem dar nada em troca? Quantas? Egoisticamente, a gente nunca deu nada em troca, convencido de que nós temos direito a isso. Ainda a gente recebe, ainda é capaz de dizer, não, a pessoa não fez mais do que obrigação de me ajudar, né? Quantas vezes a gente já não fez isso? E aí o apóstolo Paulo, Paulo de Tarso,
ele nos ensina que a lei é dar com liberalidade e receber com gratidão. Que cada um de nós consiga entender as lições de dar e receber e aproveitar cada momento para colocar essas lições em prática. Porque na vida nada acontece por acaso. O que você faz hoje pode fazer a diferença na sua vida amanhã. E aí, eu termino contando para vocês a última historinha, né, da noite, que tinha um dia um rapaz muito pobre, que ele vendia mercadorias na porta, de porta em porta, para pagar seus estudos. Ele estudava e ele não tinha dinheiro. E ele tinha uma simples moeda de 10 centavos e ele estava com muita fome. Então ele decidiu que ele ia parar na próxima casa que ele ia vender a mercadoria e ele ia pedir comida. Porém, quando uma mulher muito jovem apareceu e abriu a porta, ele ficou encabulado, ficou com vergonha. Então, em vez de comida, ele só pediu um copo d'água. Mas aquela jovem, ela percebeu que ele estava muito faminto. E assim ela foi lá dentro e deu para ele um grande copo de leite. Ele bebeu bem devagar e depois perguntou para ela: Quanto eu lhe devo? E ela respondeu: Você não me deve nada. Minha mãe sempre me ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa. Ele disse: Pois eu te agradeço de todo o coração. E foi embora. Quando Howard Kelly, que é o nome do jovem, né, saiu daquela casa, não só se sentiu mais forte fisicamente, mas também sua fé em Deus e nos homens ficou mais forte. Ele já estava resignado a se render e deixar tudo. Anos depois, essa jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam confusos. Finalmente a mandaram para a cidade grande e chamaram um grande especialista para estudar a sua enfermidade, que era rara. Chamaram o Dr. Howard Kelly. Quando escutou o nome do povoado da onde vinha a mulher, uma estranha luz encheu seus olhos. Imediatamente, vestido com sua bata de médico, ele foi ver a paciente. Reconheceu imediatamente aquela mulher. Determinou-se a fazer o melhor para salvar aquela vida. Passou a dedicar atenção especial àquela paciente. E depois de uma demorada luta pela vida da enferma, ganhou a batalha. O Dr. Kelly pediu à administração do hospital que lhe enviasse a fatura total dos gastos para aprová-la. Ele a conferiu, depois escreveu algo e mandou entregá-la no quarto da paciente. Ela tinha medo de abri-la, porque sabia que levaria o resto da sua vida para pagar todos os gastos. Mas finalmente abriu a fatura, algo lhe chamou a atenção, pois estava escrito o seguinte: totalmente pago, há muitos anos, com um copo de leite. Assinado Dr. Howard Kelly. E com essa história, né, nós terminamos a nossa preleção e nós vamos agora ouvir a nossa prece de encerramento. Fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que o leve o amor, onde houver ofensa, que o leve o perdão, onde houver discórdia, que o leve a união, onde houver dúvida, que o leve a fé. Onde houver erro, que o leve a verdade. Onde houver desespero, que o leve a esperança. Onde houver tristeza, que o leve a alegria. Onde houver trevas, que o leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar
que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Uma boa semana para todos vocês e até uma próxima. Fiquem com Deus.